Você trabalhou ou teve algum parente que trabalhou antes de julho de 1994? Se a resposta for sim, você pode ter uma verdadeira fortuna para receber e não sabe. Eu vou te explicar tudo nessa apresentação. Quem trabalhou até julho de 1994 ou teve algum parente que trabalhou naquela época, evidentemente que fez contribuições para a Previdência Social. Porque quando você trabalha formalmente, essa contribuição para a Previdência Social, ela é obrigatória e compulsória. Mesmo que você não queira, certamente veio descontado aí no seu contra-cheque, no seu olerite, no seu comprovante de pagamento. Aquelas contribuições que foram feitas, a Previdência Social confiscou. E agora nós temos a maior ação de revisão de benefícios previdenciários da história do direito brasileiro, que obriga o INSS a devolver com juros e correção monetária o que ela confiscou indevidamente dos trabalhadores. Se o trabalhador já tiver falecido, os seus herdeiros irão receber. Além disso, quem continua recebendo benefício previdenciário, como o INSS fez um confisco das contribuições anteriores, o seu benefício ficou com um valor menor. E agora a Previdência Social pode ter que aumentar o seu benefício para mais de R$7.000. Eu já vou te mostrar algumas informações na tela do meu computador. Mas para que você entenda, nós tivemos um julgamento em que os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal votaram. E aí teve uma manobra jurídica que chama-se pedido de destaque. Como a votação foi em plenário virtual e o ministro relator daquele julgamento se aposentou logo na sequência, ministro Marco Aurélio, que foi o relator daquele caso em que a Justiça já concedeu esse direito para os aposentados e pensionistas, mas com esse pedido de destaque, o julgamento teria que ser reiniciado, só que não em plenário virtual, como aconteceu naquele julgamento. Teria que ser em plenário físico, ou seja, presencial. Sabe aquela transmissão que fazem pela TV Justiça que vocês assistem? O julgamento será daquele jeito. Como quem entrou no lugar do ministro Marco Aurélio foi o ministro André Mendonça, coube a ele a relatoria desse importante caso que pode deixar você rico, além de você receber por mês mais de R$7.000. Pois bem, ele analisou todo o processo e acaba de liberar esse julgamento para ser incluso na pauta do STF. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando o relator libera, a qualquer momento ele pode ser incluído na pauta de julgamento. Esse caso só não foi encerrado ainda porque não tinha sido pautado. Agora, com a liberação, ele pode ser pautado a qualquer momento. E para você entender tudo isso, vem aqui para a tela do meu computador. Aqui nós estamos. Somente para ficar registrado, trata-se do tema 1102-1102 do Supremo Tribunal Federal. É um julgamento que ficou conhecido nacionalmente como a revisão da vida toda. E esse nome é por conta do INSS ter que incluir agora todas as contribuições da vida laboral, da vida contributiva desse segurado. Por isso que se chama revisão da vida toda. Revisão da vida toda aqui no sentido de vida toda laboral. Tudo que você contribuiu vai ser incluído para a concessão do seu benefício previdenciário e isso evidentemente resulta em um valor maior. Pois bem, está aqui o processo para aqueles que gostam
de informações mais técnicas, trata-se de um recurso extraordinário número 1.276.977. Somente para os advogados, para você que é meu seguidor padrão aí, não precisa. Vou ler para ficar registrado e já te explico, tá? Trata-se da possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva e não da regra de transição, que é a regra que faz o confisco. Quando que eu vou aplicar a regra definitiva? Quando ela for mais favorável do que a regra de transição. Quando ela for mais favorável do que a regra de transição. Então, o INSS aplica a regra de transição. Só que a regra de transição, ela é ruim para os segurados da Previdência Social, porque confisca as contribuições e reduz o valor do seu benefício mensal. Então, quando a regra definitiva for mais benéfica, quando ela for mais favorável aos segurados que ingressaram no regime geral de Previdência Social antes de 1999. É a regra definitiva que deve ser aplicada. Perfeito? Compreendida essa parte, vamos aqui para os detalhes desse processo a fim de que vocês possam entender. Os detalhes não, me desculpe, vamos para o andamento do processo. O andamento do processo é tudo que acontece. Pois bem, depois que o ministro Marco Aurélio saiu, se aposentou, várias coisas aconteceram. Só que o processo não era liberado para ser julgado. E agora, olha aqui, 9/11, gravo o vídeo em 10 de novembro de 2022. Ele deve ter incluído aí na madrugada, está aqui, inclua-se em pauta, inclua-se em pauta, inclua-se em pauta. Significa que inclua lá para ser julgada. Agora nós só precisamos saber a data. Vai ser incluído na pauta de julgamento, eu vou ficar acompanhando, saiu a data, eu já publico para vocês. Quem vai julgar? Aquilo que eu disse, não será mais no tribunal, no julgamento virtual. Será agora, tá aqui, tá vendo? Órgão julgador, tribunal pleno. O tribunal pleno são todos os 11 ministros sentados naquela bancada lá, meio amarelada, todos os 11 ministros, transmitido pela TV Justiça, e o julgamento vai acontecer no plenário físico e não no plenário virtual como aconteceu. Se bem que no plenário virtual já tivemos a vitória dos aposentados. Então, certamente, os 6 ministros que votaram em favor dos aposentados não irão mudar os seus votos. Corre o risco de termos mais 2 votos favoráveis agora no plenário pleno, no plenário físico, no plenário presencial. Então, ao invés de 6, teríamos 7, 8 votos favoráveis. E aí estaria resolvida essa questão da revisão da vida toda, em que aposentados e pensionistas podem receber uma fortuna a título de valores atrasados, além do seu benefício previdenciário aumentar de 1.212 para 7.000 atualmente, R$ 7.078,22, que é o valor máximo que o INSS pode pagar para um segurado da Previdência Social. E aqui, gente, só para relembrarmos, vamos dar uma pequena olhada na peça inicial. Isso aqui chama-se petição inicial. É a primeira peça. Foi esse documento aqui, que fez nascer essa gigante que é a ação da revisão da vida toda. A maior revisão de benefícios previdenciários. E o que é que ela pretende? O objeto, não aplicação, aquilo que eu acabei de ler, não aplicação da regra de transição quando a regra de transição for prejudicial, for pior ao segurado. Pedido de aplicação da regra permanente, que é a regra mais benéfica, com base no princípio do direito ao melhor benefício. E por que o Supremo Tribunal Federal vai ser favorável, Walter, aos aposentados e pensionistas? Por que o Supremo Tribunal Federal vai entender que o segurado da Previdência Social deve ter aquele que for mais benéfico? Porque ele já decidiu. Nós temos o recurso extraordinário número 630.501, que em resumo, é basicamente isso.
o segurado da Previdência Social tem direito ao melhor benefício, aquele benefício que tem um valor maior, que lhe dá mais dinheiro. Basicamente é isso. Pois bem, conforme eu disse, trata-se dessa peça aqui, ó, ação de revisão de benefício previdenciário contra o INSS. E aí, para encerrarmos, eu vou ler aqui o resumo dessa peça que acabou resultando na maior revisão de benefícios previdenciários do INSS. A parte autora, que foi a pessoa que fez nascer, nós devemos muito a esse cara, é um aposentado, né? Nós devemos muito. Então, ele é titular de um benefício previdenciário do INSS, que é o Regime Geral da Previdência Social. Conforme comprova documentos anexo, cabe ressaltar que o cálculo do benefício desse aposentado foi efetuado de acordo com a regra de transição que é prejudicial ao trabalhador. E, portanto, ele pediu a revisão com base na regra definitiva, que é muito mais vantajosa e resulta em um benefício com um valor maior, além dele ter direito de receber os valores atrasados, a título de atrasados do INSS. Você entendeu o que eu expliquei? A qualquer momento o caso pode ser decidido e você já pode receber essa bolada. Como que você vai fazer para receber? Voltam alguns vídeos atrás, 2 ou 3 vídeos atrás aí, eu já publiquei um modelo de petição, um modelo de documento que você vai pedir administrativamente. Você vai colocar lá, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal, requeiro ou requer-se a revisão do benefício previdenciário diretamente lá no INSS. Tudo bem? Então, o link está na descrição para você baixar esse documento. É de graça, você não paga nada. Saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal, você vai utilizar o documento e fazer a solicitação na via administrativa, diretamente lá no INSS, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal. Repercuta aí abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema, bem como, se você não for inscrito no canal, você viu o conteúdo que eu entrego aqui. Conteúdo de elevadíssima importância. Então é importante que você faça parte dessa comunidade. Não é inscrito? Então inscreva-se agora, deixa o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, principalmente no Facebook e nos grupos de WhatsApp que você participa, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação.